Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Contrafluxo, né? Estamos começando a nossa live. Hoje com muita novidade, muita coisa acontecendo, né? Tem demissão do ministro Taixe. Veja só, é uma coisa muito importante para a gente discutir, para a gente comentar, né? Tem novidades aqui no Rio Grande do Norte também, em relação ao coronavírus. Enfim, tá cheio de novidade o programa hoje, muita notícia, fora as questões que rolaram ontem, anteontem, né? Enfim, assunto não falta hoje. Né? Sexta-feira, 15 de maio de 2020, está começando o programa Contrafluxo, né? Uma realização da Rádio Universitária, né? Com o apoio à Durne Sindicato. Eu sou Rui Rocha e estamos juntos todas as sextas, neste horário, para batermos um papo sobre política, educação, cultura, falar de tudo que está acontecendo de importante. Né? Enfim, hoje temos o auxílio mais do que luxuoso do Rafael Duarte, nosso parceiro da Saiba Mais, né? Do portal Saiba Mais, portal, agência, podcast, tudo que aparecer. É isso, Rafa? É isso aí, Rui. Olá, todo mundo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, todo mundo que está vendo a gente aqui agora no Facebook. Lembrando, né, que além da Rádio Universitária, a gente está aqui no Facebook, também está no Instagram, né? É só buscar pelo programa Contrafluxo. É um prazer, um privilégio estar aqui. Pena que substituindo Jana. Jana não pode estar aqui hoje, né? Mas ela volta daqui a alguns dias e tal para brilhantar o Contrafluxo. A brilhantar, a brilhantar. Olha, sempre que alguém fala a brilhantar, eu me lembro de uma roda de samba, viu? Algo me diz que você vai puxar esse assunto logo mais no programa, não sei. Ó, lembrando sempre, né? A gente agradece a toda a equipe de produção, né? A Liciane não está aqui com a gente hoje apresentando o programa, um outro desfalque, né? Mas a Jana vai mandar aquele comentáriozinho para a gente, né? Uma versão resumida, comentário mais breve. Então, vamos lá, né, Rafa? Muita coisa para a gente falar. Daqui a pouco vamos ter entrevista também, né? Para conversar conosco sobre as ações da UFRN e também da Secretaria de Saúde no combate à pandemia do novo coronavírus, entre outros assuntos. Também vamos falar com ele sobre o plano diretor. A gente vai receber Ion de Andrade, né, médico epidemiologista da Secretaria Estadual de Saúde Pública, pesquisador do LAIS, né, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, doutor em Ciências da Saúde, vice-presidente do Centro Sociopastoral de Mãe Luísa. É uma honra contar com a presença do Ion. Tá aí, né, Ion? Prazer todo meu. Prazer todo meu. Vamos, obrigado. Vamos dialogar aí sobre essas nossas atualidades tão surpreendentes. Tem algumas notícias boas, mas muita coisa preocupante também, né? Vamos ficar de olho. É isso aí, Rafa. Eu quero saber quais são os seus destaques. Olha, Rui, a gente estava conversando antes de entrar no ar que dava para fazer um programa só com as notícias que pipocaram hoje de manhã. Teve queda de ministro da Saúde, teve a saída do Ricardo Valentim do consórcio, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o Ricardo, que é o coordenador do LAIS, né, o Laboratório de Inovação Científica, Inovação Tecnológica da UFRN, que era o representante do Rio Grande do Norte no consórcio Nordeste. Ele saiu por não concordar com a metodologia lá do consórcio, né, coordenado nacionalmente pelo neurocientista Miguel Nicoleles e também pelo ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Mas não é sobre isso que eu queria falar, não. Eu tinha preparado aqui outro destaque, que o meu destaque de hoje é sobre a auditoria nos contratos da Arena das Dunas, divulgada pelo governo do estado no início da semana, e logo depois a consequente abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Assembleia Legislativa, a partir dos resultados dessa auditoria. Nos dois casos, tanto na auditoria como na CPI, o deputado estadual do PSOL, Sandro Pimentel, teve um papel de destaque, porque foi ele que fez o pedido para que o governo investigasse, apurasse, passasse um pente fino, na verdade, nos contratos
da Arena das Dunas. E ele também fez o pedido lá na Assembleia para a abertura dessa CPI. E essa CPI já foi instaurada, né? Ele precisava de 8 votos, que é 1/3 dos parlamentares, ou seja, são 24, precisavam de 8 assinaturas, mas 10 deputados estaduais ratificaram lá o apoio para a CPI. A CPI foi aberta. A Assembleia já definiu no colegiado de líderes lá que 5 deputados vão compor essa CPI, essa comissão, que isso aí só vai ser definido, o nome dos deputados só serão definidos na próxima semana, e aí a gente vai ficar de olho também para saber quem é que vai compor essa CPI. Uma curiosidade também dentro desse destaque é lembrar que a última CPI que teve na Assembleia Legislativa aqui no Estado foi flagrada em 1999 para investigar eventuais irregularidades no programa do leite, ainda no governo Garibaldi Filho, governo que terminou em 2001, né? Que aí ele depois assumiu a Vilma, e houve a gente lembra, né? Muita irregularidade, aquele caso Gusson também teve envolvido, enfim, aquela CPI que não deu em muita coisa em favor do Estado, mas houve a formalização e houve a conclusão dos trabalhos. Outra coisa, lembrando que essa CPI ela parte do relatório robusto, como eu falei no início, divulgado pela Controladoria Geral do Estado, segundo lá a apuração dos técnicos da Controladoria, entre recursos que o governo pode reaver ou economizar, dá aproximadamente 420 milhões de reais. E em uma coisa palpável, para a gente ter um comparativo, 420 milhões foi o valor divulgado que seria construído a Arena das Dunas. A Arena das Dunas seria construída, o preço inicial divulgado lá em 2011 era entre 400 e 420 milhões, ou seja, o dinheiro que o Estado pode reaver é o valor de um estádio, né? O valor do próprio estádio, que hoje a gente sabe que custou aos cofres públicos, o governo ainda vem pagando, e ao final de 30 anos, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Lembrando, nesse comparativo também, 420 é quase uma folha bruta do funcionalismo, né? Que a folha gira ali em torno de 450 milhões, 400 milhões, e esse dinheiro pode ser reaver quase uma folha toda. Eu falo isso por quê? Porque o Estado vem com o salário ainda atrasado, ainda vem herdado, o governo Fátima herdou ainda... vocês lembram, quase 4 folhas de atraso, conseguiu pagar os pedaços das 2 primeiras e ainda faltam praticamente 2 integrais, né, que é dezembro e o 13º de 2018, que os servidores estaduais ainda não receberam. E é isso. A Arena das Dunas contestou alguns pontos, diz que o governo mudou o conceito de metodologia da PPP, né, da parceria público-privada, e, enfim, negou alguns pontos e vai ter o prazo, isso aí, para se defender, tanto na questão técnica da auditoria mesmo, como na questão política, né, porque a gente há de convir que uma CPI ela não é uma investigação técnica somente. Ela pode ter, até porque vai ter um grupo lá de técnicos assessorando os deputados, mas ela é eminentemente política. Eu falo isso por quê? Porque ela envolve também os gestores da época, né? A Arena das Dunas, o contrato com a OAS, a gente se lembra, ela foi assinada no apagar das luzes do governo Iberê Ferreira de Souza, que sucedeu a ex-governadora Vilma, quando ela sai da governo, renuncia para concorrer ao Senado, né? Que ela precisava renunciar para concorrer ao Senado ali em 2014. Que ela, e ali em 2010, que foi a primeira vez que ela concorreu ao Senado. E Iberê teve que assinar o contrato, só que o governo Rosalba é quem assina a maioria dos contratos que tem com as empresas, né, as empresas que vão aparecendo ali, projeto arquitetônico, enfim, aqueles outros projetos que envolvem a construção da Arena das Dunas. Ou seja, essa CPI interessa muitíssimo
a atual prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, porque era ela a gestora principal dos contratos. E aí a gente sabe que a Arena envolve uma série de outras irregularidades e denúncias, né? Por exemplo, Henrique Alves, o ex-deputado Henrique Alves, ele chegou a ser preso por conta de uma das denúncias envolvendo o recebimento de propina. Tem uma história do Zé Agripino também, ex-senador Zé Agripino Maia, que também teria recebido propina em relação aos contratos lá da Arena. Enfim, é uma CPI que vai dar muito o que falar ainda e a gente vai acompanhar. Esse é meu destaque, Rui. Ô, Rafa, você acha que essa CPI vai render, vai ter um impacto maior? Qual é a sua impressão inicial? Vamos lá. Num qualquer legislativo, né, você tem a bancada de oposição e a bancada do governo, a bancada governista. O Sandro Pimentel, que é o propositor dessa CPI, desde o início, ele não quis aderir nem à bancada governista, embora ele vote vários projetos junto com o governo, e também não quis aderir à bancada de oposição. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque a bancada independente é a bancada de um deputado só, é ele. Para ter muitas coisas, ele precisa se alinhar, né? se juntar com outros deputados para aprovar algumas coisas do interesse dele, né? Do interesse do mandato dele, que o mandato defende. Eu estou falando isso por quê? Porque agora há pouco, faz pouco tempo, em fevereiro ou janeiro, o Sandro Pimentel tentou encartar algumas emendas no projeto de reforma da Previdência. E ele precisava de 8 assinaturas, mas não conseguiu. Nenhum deputado, os 8, ele precisava das 8 assinaturas, e não houve ele não conseguiu todas as assinaturas que precisava. Porque aí vem esse jogo. Os deputados da situação não encartaram emenda nenhuma, porque essa foi a orientação do governo, mas os da oposição se fecharam, porque são mais de 8, e conseguiram ali encartar as emendas que eles desejavam e, enfim, tá junto com o projeto. Ou seja, ele vai precisar dessa política, né? Ele tem conseguido aprovar muitos projetos. O Sandro é o deputado que mais protocolou projetos na Assembleia Legislativa desde o início do mandato e mais aprovou também, conseguiu provar desse jogo, né? Essa negociação com ali essa negociação essa coisa da negociação que ele traz desde o movimento sindical, né? Que o Sandro era do sindicato ali dos servidores técnicos da universidade. Ele que ainda é servidor vigilante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas ele vai precisar desse jogo de cintura, dessa negociação. E assim, a gente sabe que os interesses são muito fortes. A Rosalba tem ali ainda alguns nomes ali, né? Alguns deputados. Getúlio Rego, ali, alguns deputados que têm uma afinidade muito grande, são alinhados muito grande com o projeto dela e que estavam no governo, na gestão dela, ainda eram deputados, né? Você tem deputados muito, muito antigos, lá o próprio Getúlio Rego, José Dias, né? Claro. Que faziam parte da bancada do governo na época da Rosalba. Obviamente, muita coisa mudou de lá para cá, mas, enfim, eles também fazem esse jogo deles e tal. Bom, essa última CPI que eu te falei, que eu falei agora, em 1999, ela não deu em muita coisa, não. Cabe a gente não só torcer, né? Cobrar, acompanhar. Nós vamos acompanhar desde o início, tanto quem serão os deputados e como é que vai ficar isso, e como é que vai ser o andamento das negociações, da tramitação, até para que isso não acabe em pizza, até porque, como eu disse no início, se os cálculos da Controladoria Geral do Estado estiverem todos corretos, e o governo tiver 420 milhões para receber da Arena, isso é muito sério. Por exemplo, isso são de várias fontes, né? Uma das fontes, por exemplo, o governo ele fez um contrato com a Arena de que ele cederia, a Arena podia terceirizar o espaço
A gente sabe que acontecem vários eventos lá, shows, por exemplo, Festival Mada acontece lá, várias feiras e tal. Sim, aquele espaço é alocado. Aquele espaço é alocado. E o governo, ele tem 50%. O contrafluxo aluga lá para fazer um evento, paga R$2.000, R$1.000 é para o governo e R$1.000 é para a arena, né? Eles dividem esse valor. Só que assim, aí os cálculos que o governo fez, a controladoria chegou, nesse período, acho que, se não me engano, até outubro de 2019, já estava em 17,5 milhões que o governo teria para receber. E o governo só recebeu, a Arena só repassou 1,5 milhão, ou seja, cadê os 16 milhões que a Arena não passou para o governo? Então, 16 milhões, esses 16 milhões vão ser cobrados agora, já estão sendo, enfim, parte desse... É muito grave, é muito grave. Não, se for certo... são muito altos, né, Rafael? Oi? Os valores são muito altos, né? É como você salientou. Eu lembro que, à época, quando se falava ainda no primeiro projeto, que era reformar o antigo Machadão, o pessoal estimava em 100 milhões, que já é muito dinheiro, né? Era para concluir o Machadão, tal, enfim. Diga aí. O projeto dessa reforma foi feito pelo arquiteto do Machadão, né? O Moacir Gomes. Eu lembro que eu acompanhei de perto isso. Eu trabalhava no Novo Jornal, no saudoso Novo Jornal ainda, e foi 98, quase 100 milhões mesmo, essa reforma. E aí eu fui entrevistar o Moacir, e ele disse assim, ele apresentou o projeto, o governo tinha pedido para ele, né, um orçamento e tal, quanto ficaria, ele apresentou o projeto, e ele falou, Rafael, isso eu entrevistei ele em 2011. Sim. Né? Aí ele falou, Rafael, até hoje, nem obrigado o governo me falou, depois que eu apresentei o projeto. Nem disse assim, Moacir, obrigado, a gente não vai querer o seu projeto, não, a gente vai preferir construir, derrubar o Machadão e construir. Nem isso foi informado a ele. Ou seja, esse processo de construção, de derrubada do Machadão, de construção da arena, foi assim, nebulosíssimo, né, para não dizer outra coisa, muitos personagens, claro, e assim, claro. A CPI, a importância da CPI, ela vai como eu falei ali, ter um peso político, porque ela vai trazer à tona alguns personagens que estão escondidos nessa história. Porque para ver o dinheiro, é preciso responsabilizar os agentes públicos que, pelos desvios, né, se forem comprovados esses desvios mesmo, como está no relatório da Control, é preciso aquela coisa, é preciso pegar o que foi desviado, que foi, né, roubado, se tivesse sido isso mesmo, e apontar os culpados. É preciso responsabilizar com multa, prisão, seja lá o que for, mas é preciso responsabilizar essa gente. Eu acho que nós vamos ter que voltar a esse tema, né, Rafa? É um tema muito importante, o Estado está precisando de grana, isso, Rui. Né? É preciso acompanhar com critério, né? O dinheiro público tem que ser bem gasto. À época, nós fomos contra, né, a construção da Arena das Dunas, era muito mais razoável reformar o Machadão, e até toda uma polêmica, enfim, a FIFA não vai gostar, a FIFA não... Bem, era para o Estado ter tomado uma outra decisão, viu? Mas vamos lá, Rafa, a gente tem um comentário, a gente tem um tema muito importante também, né? A Jana, nossa parceira aqui na produção, na apresentação do Contrafluxo, ela tem um comentário sobre o 13 de maio, né? Essa data tão controversa, essa data que tem uma conversa de que a princesa Isabel libertou os negros. Não é bem assim, né? Vamos entender essa história? Olá, Rui. Olá, Rafael. Olá, Rui. Olá, Rafael. Um abraço aos que acompanham o programa. Muito saudade de estar aí na apresentação do programa. Mas precisando ainda de um tempinho para me recuperar da cirurgia. Hoje eu trago um destaque curto sobre o que representa a Lei Áurea, que esta semana, no dia 13 de maio, completou 132 anos. Vamos primeiro assistir a um vídeo que eu acho emblemático sobre essa data. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir.
levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no e lê aí. Esse é o cantor e compositor Lazo Matumbi, que faz uma interpretação da música 14 de Maio, de autoria sua, com Jorge Portugal, durante a solenidade de entrega da Comenda Senador Abdias Nascimento, realizada no dia 24 de novembro de 2016, no Congresso Nacional. Com uma letra forte, a canção fala sobre o primeiro dia, que depois de 3 séculos e meio de martírios e lutas, legiões de negros no Brasil acordaram ex-escravos. A letra contesta a ideia de que a sanção da Lei Áurea, que aboliu oficialmente o trabalho escravo no Brasil, resolveu todos os males da escravidão. Ao contrário, a canção mostra que essa narrativa sobre a Lei Áurea, assinada em 1888 pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, é só mais uma das tantas narrativas que põem panos quentes na história do Brasil. A data, na verdade, é só uma parte do processo político altamente violento e conflituoso que foi a luta pela abolição, na qual vários arranjos e negociações e protestos aconteceram, que ficou marcado como um movimento abolicionista brasileiro. No dia seguinte à lei, que pôs fim à escravidão, ex-escravos ficaram sem nada, sem terra, sem moradia, sem recurso algum. Saíram das senzalas, restavam-lhes as favelas. Nessa hora em que lutamos contra uma pandemia e contestamos o comportamento errático de um presidente, não apenas no que diz respeito ao combate ao coronavírus, mas também no enfrentamento às desigualdades sociais que se perpetuam no Brasil, quando muita gente morre, mas quem morre mais são os negros. Ouçamos com reverência Lazo Matumbi cantar o 14 de maio. Um abraço a todos. Opa, estava sem som, Rui. Cortou o finalzinho do vídeo, mas, de qualquer forma, o comentário de Jana é super pertinente, né? O quanto a gente ainda tem que vencer o racismo e lembrar que o protagonismo na luta contra o racismo é das negras e dos negros, né? Essa história de que uma princesa Isabel veio e deu a liberdade, não deu terra, não deu condições de trabalho, não deu direitos iguais, né? Como é que deu liberdade? Não tem essa, né? Liberdade se conquista na luta, no trabalho. Mas, vamos lá, né? O meu destaque bem rapidinho, pessoal, é que as pressões estão aumentando aí, o movimento estudantil está fazendo barulho pelo adiamento do Enem. E aí a gente precisa esclarecer, né? Nós vivemos um país extremamente desigual. Um país em que milhões de estudantes não têm acesso à internet, né, ou têm acesso precário, milhões não têm computador, ou têm computador inadequado, né, insuficiente para atividades multimídia, né, para ver vídeo, ouvir som. Então, todos nós queremos que as crianças voltem à escola, todos nós queremos que a educação utilize os recursos digitais. Mas, antes disso, a gente tem que dar acesso às pessoas, né? Então, assim, o ministro da Educação está insistindo que tem que manter a data do Enem. Isso, a meu ver, é um despropósito. Na verdade, eu vou falar para vocês, assim, eu sou professor há 20 anos, já lecionei para ensino fundamental 2, para ensino médio, hoje sou professor universitário.
É claro que a gente quer retomar as atividades, é claro que a gente quer, né? Seria muito bom para mim, né, retomar minhas atividades, mas eu, com a minha experiência de professor, eu ainda tenho que aprender muito sobre EAD, né? Quanto mais um professor que está lá no interior do estado, que não teve as oportunidades que eu tive, né, que não tem o acesso à internet que eu tenho, né, ou mesmo muitos estudantes, né, estudantes aqui da Grande Natal mesmo, a gente vê, né, aqui no programa Contrafluxo, a gente tem que improvisar, a gente tem que utilizar, se desdobrar, né, para conseguir um bom acesso à internet, quanto mais um estudante que às vezes não tem grana, que às vezes está aí dependendo do auxílio que ainda não foi pago, né? Muita gente ainda está naquela história ali de processando, né, aguardando avaliação, enquanto os militares, alguns nada, milhares de militares receberam indevidamente o auxílio emergencial, né? Tem estudante aí, tem pai de família que precisa de verdade e não recebeu. Então, como é que a gente fala, vamos voltar às aulas? Voltar às aulas de qualquer jeito, não. Né? Isso a gente não quer. Que se utilizem recursos digitais, né? Educação à distância, mas educação à distância com preparo, reconhecendo que tem faixa etária que não pode, né? Falar em ensino à distância para a educação infantil é uma temeridade. Né? Até no ensino fundamental 1, né? e mesmo no 2, criança de 5º ao 9º ano, né? Tem muita dificuldade com isso. Né? E, assim, até na UFRN, né? Agora a gente tem uma procuradora questionando, por que não voltou? Não voltou porque é preciso preparar, é preciso planejar, né? A gente quer voltar às aulas, mas voltar às aulas com recursos. E aí, num contexto que o Ministério da Educação promoveu 1.001 cortes, né? Cadê as bolsas? As bolsas de monitoria? Cadê as bolsas de iniciação científica que ajudariam no retorno como esse? As bolsas de extensão. A extensão seria estratégica nesse processo de fazer acompanhamento. A gente quer voltar às atividades letivas, mas queremos voltar com estrutura adequadamente, apoiando o estudante. Imagina só, né, se o governo federal implantasse um programa de distribuição de material didático, de computador, de expansão da internet, seria uma forma de injetar investimento na economia, né, de ajudar a recuperar a economia. Mas não é isso que a gente tem. A gente vê pressões, falas desconexas do ministro, né? Algumas pessoas, alguns pais meio desesperados, não, tem que voltar de qualquer jeito. A gente vê muita escola particular indo na onda do conteudismo, né? A gente vê, por exemplo, o Grupo Laureate, que é até mantenedor de universidade aqui, né? Utilizando recursos de robô, né? Robô para ser professor no ensino superior. Isso é um absurdo, né, gente? Vamos falar sério. E sobre tudo isso, né, e principalmente observando essa preocupação em relação ao Enem, que né, o estudante pobre que vai fazer o Enem, esse é um dos mais prejudicados. Né? Sobre isso, a gente tem uma fala do Pedro Gork, né, que era presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Né? Vamos lá. A gente tem a fala do Gork aí? Solta. A questão do adiamento do Enem é mais do que uma pauta meramente educacional, é também uma questão humanitária. É uma questão de sensibilidade que o MEC tem que ter com a realidade tão dura que nós estamos vivendo hoje enquanto povo brasileiro. Por causa da pandemia, a nossa rotina está alterada, as nossas aulas estão suspensas. Dessa forma, é importante enxergar uma realidade de um Brasil onde tem uma parcela importantíssima da nossa população excluída do meio digital. Apenas 48% das famílias das classes D e E têm acesso à internet. Apenas 49% da zona rural tem. Dessa forma, manter a data do Enem como se nada tivesse acontecendo vai ser legitimar uma lógica perversa de dizer que quem tem internet, por isso tem acesso a aulas, tem acesso até ao fato de se inscrever, ter acesso à universidade,
e quem não tem internet terá ceifado o seu direito de sonhar com a entrada na universidade. Nós não concordamos com isso e por isso nós marcamos a UNE, a UBS e a NPG um grande dia nesse dia 15 de maio, que se completa um ano do Tsunami da Educação, o Dia Nacional pelo Adiamento do Enem, que será feito por tuitaço, por ato virtual, por debates, que vocês podem acompanhar na página da UBS, da UNE e da NPG. Vem com a gente lutar por essa questão tão importante para os estudantes, mas também, sobretudo, muito importante para o nosso Brasil. Pois é, né, pessoal? A fala do Gork é muito enfática, tá corretíssima. Não podemos jogar o estudante de qualquer forma. A gente tem que pensar até na situação humanitária mesmo. Joga o professor no EAD, joga o estudante no EAD, sem planejamento, sem recurso, né? Antes de pensar nessas questões, era para ter um grande programa de extensão, né, para apoiar o estudante, né, para apoiar o professor, um grande programa de monitoria. Na verdade, eu estava até ouvindo os colegas especialistas mais cedo, nós vamos ter um longo período aí de pandemia, muita gente sofrendo, muita gente, hoje, ultrapassamos aí os 200 mil casos registrados, isso com subnotificação, daqui a pouquinho vamos chamar o Ion, né, para falar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, é uma situação grave, não dá para pensar em remendo, em improviso, tem que ser planejamento, tem que ter recurso, tem que ter política pública, né? Não é EAD de qualquer jeito, não. Mandar um beijo para quem está na audiência, né? Jana, Marta está sempre prestigiando nosso programa, Oswaldo Negrão, boa tarde, Oswaldo, boa tarde, pessoal, Flávio, né? Isaura está firme aí na escuta, um beijo, pessoal, Fátima Sá, sempre acompanhando, mas já fazemos aí os nossos destaques, né? Nós já trouxemos os destaques, e o Ion, vamos começar a nossa entrevista? Cadê você, Ion? Enquanto o Ion vai chegando, né? Opa! Estamos aí. Ion, a gente agradece imensamente sua presença, né? Eu que agradeço. Ion Andrade, um epidemiologista, médico, né? Da Secretaria Estadual de Saúde Pública, pesquisador do LAIS, né, e vice-presidente do Centro Sociopastoral, uma entidade que há muito tempo atua no bairro de Mãe Luísa, inspirada pelo padre Sabino Gentili, né, uma figura realmente admirável. É isso, Ion, agradecemos sua presença. Eu que agradeço a vocês. De volta. Aí, de volta, né, Rafa? Como é? A sua primeira pergunta, Rafa. Opa, como é? Sim, Rui. Primeira pergunta, Rafael? Quero. Ion, prazer falar contigo. E tal, parceiro do Saiba Mais. Me fala como é que o LAIS, o FRN, tem atuado no combate à pandemia do coronavírus aqui no estado. Olha só, o LAIS tem atuado de uma maneira muito presente em áreas muito amplas, né, da resposta à Covid, né? Por exemplo, toda a área de sistematização e publicização das informações referentes aos números, né, da Covid estão organizados de uma maneira muito de fácil acesso, inclusive, de boa inteligibilidade no observatório do LAIS, da Covid, né? Basta colocar LAIS Covid e as informações estão lá, o endereço vem, e, portanto, todo o acompanhamento desde o início da pandemia, com mapas do Rio Grande do Norte, de Natal, de Mossoró, de Parnamirim, com cenários futuros, né, comparativos no plano do Nordeste, no plano brasileiro, com os números dos pacientes, portanto, uma plataforma que hoje se tornou uma referência não somente para o Rio Grande do Norte, mas uma referência nacional. Também dentro do LAIS que tem sido organizadas muitos cursos, né, de atualização dos profissionais de saúde em inúmeras áreas que interessam ao enfrentamento da Covid. O primeiro curso em língua portuguesa
sobre a Covid foi veiculado pelo Laís, né, na plataforma AvaSUS, de forma que, sem mencionar uma grande quantidade de estudos que estão sendo feitos em relação a respostas focadas na questão da doença que estão em andamento, né? Portanto, é um trabalho que vem dando uma projeção importante à UFRN no cenário nacional, que já vem tendo, inclusive, grande repercussão no cenário nacional. Isso tudo está sendo feito num contexto de parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, que é o gestor estadual do SUS, né? Portanto, instituição sobre quem repousa a autoridade sanitária na condução dos trabalhos aí de enfrentamento da epidemia. Portanto, esse trabalho do Laís é um trabalho que está a serviço do SUS, né? A serviço da Secretaria Estadual de Saúde, uma colaboração muito estreita com a Secretaria, e em virtude dessa interação, dessa sinergia, o Rio Grande do Norte hoje no ranking de transparência em relação ao Covid, está na segunda posição nacional, né? Número 2 nacional, pelas avaliações que têm sido feitas no que toca à transparência das informações sobre a Covid. Então, um trabalho de uma relevância muito grande. Sim, e acrescentaria outra coisa recente, portanto, talvez o último fruto desse trabalho, a regulação de leitos Covid, um trabalho coordenado pela professora Liane Ramalho, no qual também é dada visibilidade à disponibilidade de leitos, permitindo, portanto, um salto na qualidade da gestão do leito e do fluxo dos pacientes, né? Então, coisas realmente de importância muito grande no cenário do enfrentamento da epidemia. Essa gama de informações, por exemplo, eu tenho acompanhado diariamente lá o portal do Laís e tal. Você tem as questões bem segmentadas, né? Por exemplo, qualquer cidadão hoje, ele sabe onde é que estão a maior quantidade de casos, né? No início da pandemia, a gente via que os bairros de classe média e classe média alta de Natal concentravam o maior número de casos. Hoje não. Hoje já a Zona Norte, pelo menos 5 bairros da Zona Norte já concentram muito mais casos e tal, já estão no topo do ranking. Para a gente que trabalha com informação todo dia, jornalismo, isso parece óbvio, né? Da importância da informação. Mas, assim, e eu tenho notado a cada dia, e a gente está vivendo nessa era das fake news, por exemplo, que virou uma expressão usual da nossa vida. É muito importante isso até para você reduzir um pânico na sociedade, né? Essa quantidade de informação, né, Ion? Com certeza. Veja bem, primeiro a possibilidade de você monitorar por uma cartografia, né, mapas, a evolução de uma epidemia é uma coisa muito importante, porque é uma tecnologia que não é que seja tão recente, mas se a gente pensar em epidemias passadas, isso não era utilizado. A gente, inclusive, foi quem começou a fazer isso com a dengue, né? Inclusive numa participação até minha, junto com o professor Ricardo Valentim, na elaboração de uma plataforma que era o Observatório do Aedes, que permitiu-se, portanto, mapear de maneira contemporânea os casos de dengue. Depois também foi usada para Zika, etc. Portanto, é uma tecnologia que, embora não seja muito recente, mas não deixa de ser moderna, e isso permite que as populações saibam onde é que está o problema. Então, é muito, muito importante isso. E isso, realmente, nesse cenário em que a fake news se tornou uma espécie de problema crônico nosso, né? Quer dizer, hoje a gente tem que se perguntar 1000 vezes se aquilo que a gente está lendo é verdade ou não. A tristeza, né? O fato de você ter informações de boa procedência, informações oficiais de fácil acesso, permite que você possa ir numa boa fonte, se pautar por uma boa fonte. Então, é uma coisa da maior relevância, né? Principalmente na polarização em que a gente está mergulhado, né? Em que a verdade científica ela fica um pouco a serviço da ideologia do freguês, quer dizer, é uma tragédia, né? Que se possa defender a cloroquina porque se é bolsonarista. É uma coisa
inacreditável, né? Não que eu seja contra a cloroquina, porque eu acho que qualquer medicamento tem legitimidade de ser pesquisado, tudo tem que ser posto às claras, e se eventualmente ela vier a se comprovar como tendo bom efeito terapêutico, que está em estudo, nenhum preconceito deve haver em relação ao uso, embora seja uma droga que tem toxicidade. Portanto, não se trata de ter preconceito em relação à droga A ou à droga B, tudo merece ser investigado cientificamente, mas uma posição a priori, por motivo ideológico, em relação a um certo tipo de tratamento, é a primeira vez que eu vejo. Pois é, Ion, isso aí é uma coisa. Você é pesquisador da área de saúde, tem doutorado, né, é pesquisador da UFRN, foi professor da UNP, você é um cara que tem experiência com saúde pública. Você chegou a ver algum estudo dizendo que a cloroquina é efetiva? Sim, há estudos que dizem que ela é efetiva, há outros estudos que dizem que ela não é efetiva, e há estudos que foram parados por conta da toxicidade. Portanto, não se trata de condenar a terapêutica, sabe? Ela precisa de um aprofundamento para que se possa ter opinião científica definitiva sobre em que medida ela pode ser útil ou não, em que dose ela pode ser prescrita para evitar a toxicidade, coisas dessa ordem. A cloroquina já é um medicamento utilizado há muito tempo, ele é utilizado, por exemplo, para tratar a malária, é utilizado como droga profilática contra a malária, portanto, as pessoas que vão para a área malarígena podem tomar pequenas doses de cloroquina e se protegem da malária. É um medicamento que é usado no pacientes reumáticos, né, artrite reumatoide e tudo mais, com bons resultados nas doses em que a cloroquina é utilizada, com bons níveis de segurança. Portanto, não é para condenar uma droga que tem uma utilidade dessa há mais de 50 anos que se utiliza no tratamento da malária. O problema é que você não pode ter visão a priori por razões ideológicas. Isso é que é a grande tristeza do cenário brasileiro hoje. Como é que você pode firmar, na área médica, sobretudo, opinião terapêutica em cima de uma polarização política? Isso aqui é uma coisa que é uma tristeza para o Brasil de hoje. Só esclarecendo, há um lobby forçando a barra para usar a cloroquina de maneira impensada, sem o devido suporte científico? Como é? Desculpe, Rui, eu não entendi a pergunta. Há um lobby em favor da cloroquina, né, para utilizar a cloroquina de forma impensada, sem o devido suporte científico, sem a testagem prévia? Eu acho que o que há, não sei se é um lobby, é um medicamento barato, sabe? Existe lobby na área médica para medicamentos caros. O que eu acho que há é uma grande irracionalidade que tomou conta de tudo, sabe? Uma espécie de degeneração completa da dignidade profissional, às vezes. E pegando carona até nisso que você está falando, deve ter tomado conhecimento do sindicato dos médicos ontem, de ele reafirma defendendo o uso precoce da cloroquina, né? Assim, aumentando ainda mais a politização desse pois é. Vista na verdade, ocupando o papel de uma sociedade de especialidade, porque quem teria prerrogativa legítima para apontar o uso seria a sociedade de infectologia, né? Se a sociedade de infectologia estivesse dizendo isso, eu acho que caberia a todos nós uma leitura de escuta, porque, afinal, é a sociedade de especialidade responsável, inclusive, pela padronização de tratamentos, né? Portanto, seria de outra natureza. O fato de que uma instituição não científica assuma a prerrogativa de propor uma terapêutica, me parece que ela está excedendo a seus limites naturais, né? Para dizer o mínimo. Sim. E aí, Rui? Passar para outro tema? Pergunta aqui, Ion. A UFRN, em parceria com o CTGás, ela desenvolveu protótipos de respiradores, né? Os equipamentos que são fundamentais, mas o governo vem com a dificuldade danada de comprar, de adquirir esses respiradores. Houve até um carregamento da China, mas pelo que eu já apurei, parece que é um carregamento perdido. Ele está vendo se viabiliza não perder esse dinheiro que já foi pago, algo em torno de mais de 4 milhões.
Seria possível produzir isso aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste? Como é que você tem acompanhado isso? Olha só, eu não posso dar opinião de especialista em relação à produção de respiradores, mas até onde eu enxergo, acho que é possível, sem grandes dificuldades, pelo pouco que eu tenho lido, de que eles possam ser fabricados em toda parte, porque parece que não são tão complicados assim. Já tem universidades fazendo modelos simplificados, a Universidade Federal da Paraíba parece que tem um protótipo também já em estado avançado de produção. Aqui no Rio Grande do Norte tem essa experiência, possivelmente nem seja a única, talvez alguém mais esteja fazendo. Já soube que pesquisadores individuais estão utilizando impressoras 3D para produzir peças de respirador, etc. Dito isso, eu acho que o que está posto aí nessa questão é a necessidade de que a gente não seja mais, acho que o pós-pandemia deve responsabilizar o Brasil por ter um polo tecnológico e industrial capaz de enfrentar a produção das tecnologias necessárias à sobrevivência das pessoas na área da saúde. É preciso que a gente tenha consolidado uma indústria nacional de medicamentos, né? De desenvolvimento de tecnologia para diagnósticos, para tratamentos, né? meios diagnósticos para tratamento, para procedimentos médicos especializados. Não dá mais. Eu acho que essa pandemia ela traz a mensagem de que não dá mais para um país como o nosso ficar dependendo da importação de terceiros, que pode ser pirateada no caminho, como ocorreu com alguns respiradores nossos que foram roubados nos Estados Unidos, ou que encontrem dificuldades de importação, etc. Portanto, não é possível mais isso. A gente precisa, o Brasil precisa se tornar autossuficiente do ponto de vista da tecnologia médica no que é possível. Claro que há sempre inovação tecnológica e científica que pode acontecer em toda parte, mas aquilo que tiver alcance do país tem que ser produzido aqui, e isso é uma coisa que se mostra nessa epidemia como vital, realmente, né? Espero que a gente consiga entender isso no futuro. Verdade. Rui, seu microfone está fechado. Rui? Bom, ok. Resolvendo o problema de uma forma complexa, né, Ion? Observar também, você pode tanto oferecer mais medicamentos, apostando nessa medicamentos e equipamentos médicos, né? Você gera emprego e, ao mesmo tempo, fortalece a saúde do país, né? E a ciência, né? E a ciência. Exato. A ciência, acho que esse é outro eixo aí que, se a gente tiver bom senso, deve sair fortalecido, é o quanto é imprescindível a ciência nacional, né? Que é a primeira vítima do desmonte do poder público, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ion, assim, é uma outra coisa que a gente precisa pensar, né? A gente está tendo um ataque às políticas públicas e um ataque também à gestão pública. Você, como um profissional da saúde pública e pesquisador, como é que você analisa essa saída do ministro Tais? Isso abala as respostas à pandemia? Isso afeta o ataque ao problema? Olha só, tudo precisa de continuidade, né? Principalmente na área da saúde. Não se pode dizer que o tempo que ele passou no Ministério possa ter sido portador de nenhuma novidade de maior interesse. Portanto, ele sai sem ter dito a que veio. O que é, na minha opinião, preocupante é que a substituição do ministro Tais se dá dentro de uma lógica vamos dizer assim, da subordinação hierárquica. Portanto, por que o ministro saiu? Ele saiu porque era favorável ao isolamento social e tinha reservas em relação à cloroquina. E por isso saiu. Quer dizer, ele saiu porque tinha outros elementos estiveram em jogo aí, inclusive aquela situação em que ele foi humilhado publicamente porque não sabia de coisas que deveriam ter sido decisão do próprio Ministério da Saúde. Provavelmente isso deve ter sido a gota d'água, né?
Mas eu acho que o problema aí é o entendimento de que alguém que não é um profissional da saúde, como é o caso do presidente da República, ele está se dando responsabilidade de tomada de decisão numa área que ele não conhece. E me parece que o ministro que ele está colocando lá, ele vai ser veículo dessa vontade do presidente em tudo que o presidente ditar como norma. Isso é que me parece preocupante, porque acho que a partir daí, talvez o Ministério da Saúde venha jogar na contramão, efetivamente, daquilo que hoje mundialmente está sedimentado como resposta à epidemia. Espero estar enganado. Oi, Ion, a gente já te agarrou demais aqui na entrevista, vamos encaminhar as próximas questões. Você já acabou que respondeu algumas perguntas que nós formulamos, né? Mas, assim, rapidinho, sobre a atenção ao idoso, né? Muito importante. A gente tem toda uma população idosa no Brasil, né? De cada 6 brasileiros, 1 é idoso. Como é que está o cuidado específico a esse grupo? Né? Já que você, além de atuar na Secretaria de Saúde, você também tem um trabalho no asilo lá de Mãe Luísa, né? Pois é, olha só, Rui, essa é a questão central da epidemia, na verdade. A gente tem em Natal muito poucos idosos que estão institucionalizados. O Brasil tem 1% de idosos institucionalizados. Aqui, em virtude do abandono aqui, as instituições de longa permanência vêm sendo submetidas pelo poder público municipal, né? Câmara de Vereadores e Poder Executivo, porque a gente está com 12 anos de não reajuste nos repasses. Você imagina só o que é isso. As instituições estão há 12 anos sem receber nenhum reajuste dos repasses, que significa que o Poder Executivo Municipal lavou as mãos e a Câmara Municipal também lavou as mãos, porque não reajusta. Portanto, é uma política de abandono. A gente tem 0,3% dos idosos, já teve mais, todas as instituições de longa permanência vêm diminuindo oferta de serviços quando a população está envelhecendo. Vale lembrar de que é uma política pública que é incontornável hoje, a maioria dos países mais avançados já incorporaram essa política, e o Brasil não, mas quando você tem uma população que vai se tornar centenária, você não pode imaginar que aquele idoso de 100 anos vai ser cuidado pelo seu filho de 80, porque às vezes ele está em melhor condição de saúde do que o filho de 80, e, portanto, é preciso que haja uma rede institucional civilizatória para dar um atendimento digno a essa faixa etária quando ela alcança um patamar no qual apenas uma rede especializada pode efetivamente dar resposta e acompanhar. Então, é uma coisa elementar o que eu estou dizendo, e não é por outra coisa que 15% da população dos países idosos dos países mais avançados, que são idosos avançados, estão institucionalizados. Mas a verdade é que a maioria dos idosos aqui em Natal estão em casa. Então, se 0,3% só é que está nas instituições de longa permanência, significa que 99,7% dos idosos estão em casa. E o isolamento social é um sistema no qual o idoso, que tem menor mobilidade do que as outras pessoas, ele, portanto, fica mais em casa do que a pessoa responsável da família que sai para fazer compras, fazer pagamentos e tudo mais. Então, o idoso é quem talvez mais cumpra o isolamento social. Ocorre que, quando essas pessoas mais jovens saem para resolver problemas na rua, pode ocorrer, como realmente ocorre, que as pessoas se contaminem, por isso o isolamento social ele não é 100% seguro, ele atenua a velocidade da contaminação, mas ele não zera. E muitas vezes esse familiar mais jovem chega em casa, ele vai desenvolver a doença de maneira leve ou com poucos sintomas, que é como ela costuma acontecer nas faixas etárias mais jovens, mas quem vai pagar a fatura é o idoso. E o idoso, então, vai contrair a doença em casa, mesmo respeitando o isolamento social, e poderá ter que ser internado e poderá falecer. É por isso que a gente tem recomendado que o idoso em casa ele seja tratado com um cuidado a mais, para que ele não pegue a Covid em casa. E aí a gente, portanto, tem uma cartilha, eu acho até que compartilhei com você essa cartilha, tem uma cartilha que depois, eventualmente, vocês podem colocar na página do programa, onde a gente recomenda uma série de coisas para que as famílias façam para que o idoso não contraia a Covid em casa.
por exemplo, reservar os talheres e utensílios que ele usa só para ele. Se a família não puder fazer distanciamento social à mesa, porque a mesa normalmente é um espaço relativamente pequeno, que o idoso possa ter um horário próprio para fazer a alimentação, que se a família tiver um cômodo onde o idoso possa passar a maior parte do dia com o contato diminuído com o restante da família, que ele passe a maior parte do dia lá, que as pessoas que lidam com ele possam, sempre que possível, usar máscara, sobretudo se for um idoso que está acamado, né? Ou seja, cuidados que a gente já tem quando a gente tem um familiar idoso e que a gente tem uma epidemia de gripe que tem uma mortalidade mais alta, e todos nós já temos esses cuidados para que o avô não pegue a gripe, só que nesse contexto a gente tem que ter muito mais cuidado. Então, está tudo escrito lá na cartilha, e isso é uma coisa muito importante. Queria dizer a vocês que, pelo fato da gente ter começado cedo a veicular essas informações, aqui no Rio Grande do Norte a gente é recordista de menor quantidade de idosos na mortalidade. Isso tem nos ajudado a atenuar a curva da epidemia aqui. Para dar uma ideia mais precisa para vocês, explorando a coisa que você disse logo no início, os idosos representam em torno de 13% da nossa população, do ponto de vista da pirâmide de idades, mas eles comparecem na mortalidade com 80% dos casos quando não há intervenção. E aqui no Rio Grande do Norte a gente está tendo um número que está variando aí entre 57% e 60%, 57% e 59%, porque as pessoas já entenderam aqui essa lógica de que precisam proteger o idoso em casa. Mas com a expansão da epidemia para novos cenários, para os bairros populares, para o interior, essa mensagem também vai precisar chegar em toda parte. Preciso que todo mundo saiba que precisa proteger o idoso para que ele não adoeça, porque se ele adoecer, ele vai ocupar leitos hospitalares e ele poderá vir a falecer. Cada óbito, é bom que a gente saiba disso, cada óbito, ele projeta cerca de 10 internamentos. Portanto, se a gente poupar vidas na terceira idade de idosos, a gente também vai estar aliviando a fila de internamentos nos hospitais. Uma coisa muito, muito importante, a ciência internacional não olhou para isso, porque só olhou para a questão do idoso nas instituições de longa permanência, porque elas são muito numerosas na Europa, e, portanto, a epidemia veio por lá. E na França, por exemplo, 50% dos idosos que morreram na epidemia eram moradores de instituições de longa permanência. Então, eles olharam muito para as instituições de longa permanência e esqueceram dos idosos que vivem em casa. Ao passo que no Brasil, a gente tem um abandono crônico das instituições de longa permanência, a ver o que acontece aqui em Natal, porque elas estão diminuindo de tamanho, mas tem um grande contingente de idosos morando em casa, e esse idoso que mora em casa também precisa ser protegido, porque a política do isolamento social ela precisa ser complementada de cuidados específicos para proteger aquele idoso dentro de casa. De fato, Ion. Rafa, você tem mais alguma pergunta? Não, até pegando carona ainda no que você está falando sobre os idosos, essa semana até viralizou um vídeo de um médico dando entrevista na TV Cultura, chamando de eutanásia essa política do governo Bolsonaro de não é nem o estágio da gripe, isso já passou. Assim, não, vai morrer 70% da população vai contaminado de qualquer jeito, isso aí, algumas pessoas sim, não dá para fazer nada, e aí menos. Assim, é pesado o termo, é forte e tal, a gente se assusta às vezes, mas no fringir, o que parece que às vezes a gente chama, isso é uma loucura do presidente, não sei o quê, mas parece, está cada vez mais claro que é uma política de Estado, né? Isso que o governo federal está adotando, está aí agora, inclusive, o ministro que cai com menos de um mês de trabalho. É verdade. É uma coisa dantesca, né? É dantesco. Por exemplo, estados e municípios tendo dificuldade de desembaraçar na Receita Federal, tendo que recorrer à Justiça para desembaraçar respiradores. Isso diz tudo. Quer dizer que o município ele importou respiradores, na hora que ele vai tirar o respirador para implantar nas UTIs, ele tem dificuldade de desembaraçar os respiradores. Por quê? Porque tem uma política de bloqueio.
governadores sendo processados porque evitaram certas rotas para poder trazer o material médico hospitalar, sendo processados pelo governo federal. Quer dizer, não, e aqui nós tem um caso... não quer realmente que a rede receba os equipamentos. Quer dizer, é uma política proposital de dificultar a melhoria do acesso à saúde para a população. Então, eu acho que isso, em algum momento, vamos ter que fazer uma reflexão sobre isso, porque pessoas estão morrendo. Então, é uma coisa que é difícil de entender, porque ela é contra a natureza. É difícil de entender, porque é contra a natureza. Como é que você tem uma doença letal que leva a maior autoridade pública do país a fomentar aglomerações? É difícil entender, porque é contra a natureza. Né? O mal é contra a natureza. É difícil entender. Então, eu diria assim que eu estou vendo tudo isso com grande perplexidade, porque escapa para mim, do ponto de vista como ser humano que sou, escapa para mim as lógicas que governam essas atitudes. Escapa. Há algo mais aí que eu não entendo. É isso, Rui. Não, Ion, isso é muito grave, né? Por outro lado, a gente tem todos esses desacertos no governo federal, ou talvez sejam acertos, né? Talvez seja mesmo necropolítica, né? Eutanásia, né? Higienismo, enfim. Talvez seja a forma mais correta mesmo de qualificar. Mas, por outro lado, a gente tem muita dificuldade também com a prefeitura, né? Tinha esse hospital de campanha, aí algumas irregularidades que foram apuradas, sai, não sai. Agora a prefeitura quer fazer a pré-conferência para revisão do plano diretor. Né? Como é que você analisa? Será que é correto, no momento desse de pandemia, correr com essa revisão do plano diretor? Não seria mais adequado esperar, justamente quando o Rio Grande do Norte está num momento crítico, num momento de extrema preocupação? Eu acho que sim, acho que deveria haver um compasso de espera para que as condições de melhor participação fossem dadas, né? Há uma parte do processo correndo também por reuniões virtuais, né? Eu nem tenho podido participar, apesar de sempre ter acompanhado tudo isso, por força dessa questão da pandemia, das coisas que tem me tomado no meu trabalho, mas significa que pessoas que não têm acesso à internet também vão ter maior dificuldade de acompanhar os debates, né? Isso, para mim, abre uma fissura na legitimidade desse processo. De forma que, em relação ao hospital de campanha, eu acho que eles estão tendo dificuldades de implementar as medidas, não acho que seja movido por nenhum tipo de má-fé. Acho que eles estão tendo dificuldades reais, mas eu faço votos que o quanto antes ele possa estar funcionando aí plenamente, porque é um gargalo importante para a rede assistencial da região metropolitana. É isso, Ion. A gente já tomou demais seu tempo, você tem que correr aí também para dar conta das demandas, né? Como pesquisador, como profissional da saúde pública. Desejamos toda a sorte, né? Eu acho que vocês... Eu não gosto muito de falar assim, o profissional de saúde é um super-herói, não. Porque super-herói não precisa de salário, super-herói não precisa de EPI, não tem que dormir, não tem que descansar, não tem que almoçar, né? Na verdade, vocês são profissionais dignos que merecem todo o respeito e também merecem financiamento, suporte para trabalhar corretamente, né? Então, boa sorte, bom trabalho, um abraço para você. Vamos torcer para que as pessoas fiquem em casa, né? E cuidem dos seus idosos. Né? Que fiquem em casa e cuidem dos seus idosos para eles não pegarem a Covid. Sem dúvida. Um abraço, Ion. Um abraço, obrigado pelo convite. Valeu, obrigadão. Valeu, Ion. Então, Rafael, depois dessa entrevista, né, vamos para os destaques culturais? Eu vou destacar aqui o lançamento do Selo do Burro, agora com a página, né, a página para comprar livros. O selo é um selo dedicado à poesia, né? É uma
criação do poeta, editor, capoeirista, corintiano, performer, multiartista, Daniel Minchoni. Ele que é paulista potiguar, potiguar paulista, está lá no São Paulo, mas viveu anos aqui no Rio Grande do Norte. Então, você pode ir lá na internet, selodoburro.com.br, acesse a página. É muito importante a gente apoiar nessas iniciativas que trazem cultura e que geram benefício aí para pequenos empreendedores, né, para pequenos profissionais liberais. Tem lá livro da Ana Zepa, atriz, poeta, escritora, da Eveline Sim, também multiartista, né, uma grande poeta, da Michele e do Pedro Ferrer, grandes escritores, vendendo livros a preço super em conta, vale a pena acompanhar. Outra dica cultural, Rafa, hoje tem o projeto Rock em Casa, recebendo a dupla Cali e Flávio França. Eles estão com uma setlist de rock em formato especial para a página Ecos da Anarquia. Então, vamos lá acompanhar essa página aqui no Facebook. Né? É a 5ª edição do projeto, que traz semanalmente, durante o período de isolamento social, um artista de rock potiguar para se apresentar ao vivo no Facebook. Né? Então, você pode acessar, ver o show e colaborar. Né? Basta entrar na página Ecos da Anarquia, né? Aí você faz um comentário, pergunta, eles fornecem uma conta para você oferecer sua contribuição aos artistas. Super importante a gente chegar junto, apoiar profissionais liberais, artistas. A gente fala sempre da cooperativa cultural, né? A cooperativa cultural, as pequenas editoras, o Zé Correia do selo Caravelas, que mandou um abraço para você, Rafael. Massa. Junto para ele. Livro, né? Junto com ele, não é isso? Foi editor do meu livro, O Homem da Feiticeira. Fizemos junto. Muito massa, muito bom mesmo. A biografia do Carlos Alexandre. Recomendo demais, viu, gente? Então, vamos Grande comprar abraço, Zé. das pequenas editoras, né? Vamos comprar das pequenas livrarias. Né? É muito importante apoiar os pequenos negócios nesse momento de crise. Diga aí, Rafa. Olha, a minha dica cultural, dessa semana, ela tem acontecido diariamente, de domingo a domingo. Ela sai um pouco aqui do Rio Grande do Norte. Elas são as lives da cantora e compositora Tereza Cristina. Tudo muito simples, natural. Você entra no Instagram por volta das 21h30. Ela cantando samba, rock, fazendo tributo, tudo a capela, só voz, sem a companhia de nenhum instrumento. E olha, sucesso, porque todos os dias aparecem artistas, né? Vão com ela, e acontecem duetos muito bacanas. Ontem a Bel Gilberto, a filha do João Gilberto, apareceu, porque o programa foi dedicado ao João Gilberto, mas já tinha vindo Alice Caymmi numa noite dedicada ao Dorival Caymmi, a Bahia e tal. Marina Lima também já apareceu, Caetano Veloso e tal, muito bacana. O pessoal pintou por lá, acho que vale a dica bacana aí, tanta live, acho que vale a pena curtir a Tereza Cristina, muito, muito bacana, música de qualidade, uma figura maravilhosa e tal, nesse momento. E ela começou a fazer essas lives por conta da depressão, né? Para escapar da depressão nesse período de pandemia. A mãe dela não estava muito bem de saúde também. E assim, tá muito bacana e tal, vale muito a pena. Acabou de mostrar aí na conta da Tereza Cristina. Mas eu também, como você, renovo aqui a galera que puder comprar aí. A gente publicou até matéria esses dias na Cooperativa Cultural, que é parceiro nosso, os livros da Caravela. Zé podia além de ter lá na cooperativa, podia também fazer esse esquema de delivery, né, hein, Zé Correia? Depois você manda aí pra gente divulgar isso. Enfim, é isso. Consumir cultura. Uma coisa que está ficando muito clara nesse momento, o Rui, assim, que cultura ela é uma atividade de extrema e primeiríssima necessidade, né? A gente fala aí das atividades dos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa pandemia e tal, e merecem
o máximo de valorização possível. Agora, os artistas, eles que muito sobreviviam só de cachês, ou de bares, ou de casas de show, espetáculo e tal, muitos estão sem recursos, ficaram sem público e sem renda, e precisam muito desse apoio. Assim, aliás, assim, fazer jus ao apoio muito bacana que a Adurne dá no projeto, que toda segunda e quarta-feira você tem aí um artista, colocando em evidência um artista da cidade, do estado, e pagando um cachê, que é importantíssimo isso, né? De fato, de fato. A UFRN, a Adurne, né? A Adurne forneceu máscaras, né? Tem comprado cestas básicas de pequenos produtores da economia, dessa pequena economia, da economia, pensando na perspectiva de economia solidária mesmo, né? Isso é super importante. Ajude os pequenos produtores. Os grandes, eles vão se virar, eles têm grana de sobra. Né? A gente tem que apoiar os pequenos, os artistas, né? Os profissionais liberais. Né? Rafa, rapidinho aqui, só vou dar um toque. O secretário de Vigilância em Saúde pede demissão. Né? Quer dizer, um cargo-chave no Ministério da Saúde pede demissão junto com o ministro. Isso aí é gravíssimo, né? Porque são os técnicos, as pessoas que realmente têm uma visão estratégica, a gente de carreira, né, muitas vezes, gente que está lá há vários anos, que não tem nem vínculo partidário, por mais que a gente não deva criminalizar partido, né, criminalizar política, mas sempre é bom, né, ter um funcionário de carreira ali para dizer como são as coisas. Isso é um péssimo sinal, viu, gente? O secretário de Vigilância em Saúde, que assim, tinha atuado já com o Mandetta, né? E não, é gravíssimo, e assim, aí já chegou aqui dois possíveis cotados para assumir o Ministério da Saúde. Um é o Paulo Cinturi. O Paulo Cintura. A gente tem que rir para não chorar, né? Situação gravíssima. É verdade. Não, é sério, a gente brinca assim, mas a situação é gravíssima, né? Não tem nem o que dizer. A demissão do Taishi, como o próprio Ion falou há pouco aqui com a gente, ele foi humilhado essa semana, quando ele foi avisado por um repórter durante uma entrevista coletiva que o Bolsonaro tinha mudado a lista de atividades essenciais, né? Que teria que passar por ele, pelo Ministério da Saúde, ou pelo menos ele precisava ser comunicado para não passar a vergonha que ele passou. A Ministério da Saúde, eu não sou um cara otimista. O Portal UOL há pouco deu que um dos cotados é um general de divisão, Eduardo Pazzoli. O Osmar Terra está também cotado aí. Tem algum outro, enfim. O futuro não o futuro não é muito otimista para nós e tal, em relação a nada. Na verdade, nada que vem desse governo nos dá algum tipo de otimismo ou alento. Vamos acompanhar aí as próximas informações. Sem dúvida, Rafa. Olha, a gente agradece os ouvintes, os espectadores aqui na live. Manda um abração para Olavo Luiz, Edinaldo, o pessoal que está na produção da FMU, né, para a Jana, para a Liciane Oliveira, para a Rebeca Souza, Ilan Aureliano. Beijão, pessoal. Na próxima semana estamos de volta com mais um Contrafluxo.